Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso. Na aula anterior, a gente falou sobre este curso, sobre como ele iria funcionar e sobre a sequencialidade dos conteúdos. Nessa aula do módulo de introdução, a gente vai falar sobre a prova do Enem. Afinal, é muito importante você conhecer o seu inimigo. Não é verdade? Já que você está assistindo esse curso, é porque provavelmente você vai fazer a prova do Enem lá no final desse ano. Então, é importante saber como a prova se estrutura, quantas questões, como ela é corrigida, quais são as áreas do conhecimento e um pouquinho sobre a história da prova. Vamos comigo então. Bom, como você já deve estar ligado, a prova do Enem ela é a principal porta de entrada para o ensino superior. O que isso significa? Significa que fazendo a prova você vai utilizar a nota como forma de ingresso nas universidades federais do Brasil, as universidades públicas, aquela que você não paga nada para cursar. Mas nem sempre foi assim. O Enem surgiu com outro objetivo. Isso foi lá em 1998. Vem na mãozinha que eu vou te mostrar como que foi essa história. Então lá em 1998, já mais de 20 anos atrás, o Enem surgia como uma forma de avaliação do ensino médio. O que isso significa? Significa que após os estudantes concluírem o terceiro ano, eles faziam a prova do Enem. E a nota do Enem servia como uma maneira de dizer se aquela escola estava indo bem em comparação com as outras escolas, se o estudante em específico estava indo bem ou mal. Então, o Enem criava, na verdade, uma base de dados que, ao longo do tempo, serviria como maneira de avaliar o ensino médio no geral em todo o Brasil. Além disso, o Enem servia como uma forma de certificação do ensino médio. Ou seja, quem não conseguia completar o ensino médio em um colégio poderia fazer a prova do Enem e o Enem servia como um certificado para dizer sim, esta pessoa concluiu o ensino médio. E isso começou lá em 98. Os anos se passaram e em 2009 começou uma grande mudança no Enem e ele virou o Enem que acontece hoje. Naquela época, ele foi chamado de Novo Enem. A diferença desse novo Enem para o Enem antigo é que agora ele passava a ter 180 questões e uma prova de redação, assim como é hoje. Antes de 2009, o Enem tinha apenas 63 questões e era aplicado em um único dia. Então, a partir de 2009, mais de 10 anos depois, o Enem passou a ter esse formato que tem hoje e que é essa prova que a gente está se preparando para encarar. Bom, pessoal, então funciona da seguinte maneira. Você faz a prova do Enem. Ao terminar a prova, você recebe o quê? Uma nota. Essa nota, ela vai ser utilizada como critério para se inscrever em 3 programas do governo. O primeiro programa é o SISU, Sistema de Seleção Unificada. O SISU é aquele programa que vai servir como forma de ingresso nas universidades federais, as universidades públicas, aquela que não paga nada para cursar e tem ótimos cursos de ensino superior. Mas a nota do Enem não serve só para o SISU. Tem um outro programa que se chama ProUni. E ainda um outro que é o FIES. Qual é a diferença desses dois programas para o SISU? Principalmente, tá? É que tanto o ProUni quanto o FIES, eles servem para o ingresso nas universidades privadas. E qual é a diferença entre os dois? É que o ProUni ele vai te dar uma bolsa de estudos, ou uma bolsa de 100%, em que todo o teu curso é pago, ou uma bolsa de 50%. Já o FIES é o financiamento estudantil. No caso do FIES, existe uma instituição financeira, vulgo banco, que vai pagar
pelo seu curso, mas você vai ter que pagar de volta no final, quando você já estiver formado. As regras desses programas aqui variam a cada ano. Então é muito importante que você acesse o edital de cada programa para ter certeza de como essas coisas estão funcionando no ano em que você for fazer a prova do Enem. Bom, pessoal, então entendemos para que serve a prova do Enem. Agora vamos falar... Opa, temos uma dúvida aqui no estúdio. Mas o Enem serve para alguma outra coisa também? Muito boa questão, Alex. Sim, o Enem serve para outras coisas. Em primeiro lugar, o Enem serve para entrar em universidades, pasmem, no exterior. Em Portugal, por exemplo, existem universidades que aceitam a nota do Enem como forma de ingresso. Além disso, o governo pode, a seu critério, utilizar a nota do Enem para algum programa que venha a aparecer por aí. Como assim? O Ciências Sem Fronteiras foi um programa criado em 2011 que levava estudantes do ensino superior para estudar no exterior. Eu conheço um monte de gente lá da engenharia da minha época que foi estudar na Austrália, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, com esse programa, que era totalmente gratuito. Só que para se inscrever no programa, além de estar matriculado no ensino superior, o estudante deveria também ter feito a prova do Enem e ter uma nota do Enem acima de 600 pontos na média. Bom, seguimos então para falar um pouquinho sobre o futuro da prova do Enem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como funcionam essas notas das provas, ok? Fica tranquilo, aqui no curso vai estar tudo coberto. O Enem, pessoal, ele será digital. Isso vai ser uma mudança muito interessante, no mínimo. Como que vai funcionar o Enem digital? Cara, vai chegar, tu vai entrar numa sala, vai ter um computador e tu vai fazer a prova pelo computador. Essa mudança começa a ser implementada em 2020, ok? A meta do governo é que até 2026 o Enem seja 100% digital. E aí tem gente que pode ficar um pouco ressabiada, mas pô, será que isso aí vai funcionar? Será que não vai funcionar? Deixa eu te abrir um pouco a cabeça em relação a isso. Imagina que legal o Enem sendo digital, as provas sendo feitas em computadores. Por quê? Porque aí tu tem possibilidades que não tem na prova do Enem, que é no papel. Como assim? No papel, tu tem sempre 5 alternativas, tu tem que marcar a alternativa correta, aquela coisa. No digital, poderia ter questões diferentes. Por exemplo, questões de completar lacunas, questões com gráficos que se movessem, que tu poderia selecionar uma parte do gráfico para obter mais informações sobre aquele gráfico. Tu poderia ter ferramentas interativas durante a prova. Então existe toda uma gama de possibilidades que podem tornar o Enem digital uma prova muito legal, muito evoluída, como são as provas aplicadas no exterior. As principais provas dos Estados Unidos, o SAT, o GMAT, o TOEFL, que são algumas certificações, elas são aplicadas também em forma digital e é um sucesso por lá. Vamos ver se o governo vai conseguir implementar aqui. Afinal, tem bastante ressalva em relação a isso. Que ressalvas são essas? Cara, a taxa de escolas públicas com computadores é baixíssima. O que isso implica? Implica que se o estudante for lá fazer a prova, ele precisa ter um computador. Quantas pessoas fazem a prova do Enem? 5 milhões? 4 milhões. Ou seja, até 2026, senhor governo, você precisará ter 4 milhões de computadores disponíveis por aí. Show? Mas não são essas as únicas mudanças. Existem outras propostas que estão rolando por aí. A gente não tem certeza do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Mas o que está se falando é que o Enem será também aplicado em mais versões durante o ano. Não apenas uma, como é hoje, mas também em 4 versões. Imagina, Enem digital e 4 vezes durante o ano. Seria uma loucura, vamos aguardar para ver se isso vai acontecer. Então, entendemos um pouquinho do passado do Enem, entendemos o futuro do Enem, que é incerto. Agora a gente vai entender o Enem hoje. Como é que funcionam essas notas, essas provas, essas 180 questões que a gente acabou de falar? Chega mais.
Bom, pessoal, estas são as 5 provas do Enem. Nós temos estas provas que estão marcadas com um pontinho. Que cor é essa, pessoal do estúdio? Roxo. Roxo. Para quem não sabe, fica aí a curiosidade, eu sou daltônico. Essas provas marcadas com pontinho roxo são as provas objetivas. Objetivas. O que significa uma prova objetiva, pessoal do estúdio? De marcar. Boa, Alex! Ponto para o Alex. As provas objetivas são aquelas provas de marcar, ou seja, a gente vai ter aqui 5 alternativas e apenas uma destas 5 é a alternativa correta. Feliz é aquele que consegue acertar a alternativa correta. Essas provas são linguagens. Isso aqui é um apelido. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Ciências humanas e suas tecnologias. Ciências da natureza e suas tecnologias. Matemática e suas tecnologias. Percebam, são provas extremamente tecnológicas. O que significa cada uma dessas? Linguagens, a gente vai ter conteúdos principalmente de interpretação de texto. E texto é imagem, e texto é conto, e texto é jornal, e texto é carta, todos os tipos de texto, certo? Ela não é uma prova muito gramatiquenta. Ciências humanas, a gente tem dentro desta área do conhecimento as matérias da escola, que a gente tem por história, geografia, filosofia e sociologia, certo? Em ciências da natureza, a gente tem aquelas 3 que muita gente tem um pavor. Começando pela física, passando pela química e, por fim, a biologia. E matemática, a matéria mais espetacular de todos, ela não precisa de explicação. É matemática e eras isso. Beleza? Bom, aqui no meio tá ela, né? A prova de redação. Essa prova consiste em um texto dissertativo argumentativo. Falaremos melhor sobre isso depois. E ela tem um tipo de pontuação diferente das provas objetivas. Como assim, professor Goleta? É o seguinte, as provas objetivas, elas têm um score calculado por um método estatístico que se chama TRI, Teoria de Resposta ao Item. Ao longo deste curso, nós falaremos bastante sobre o TRI. Então, fica tranquilo, se tu não sabe o que é isso por enquanto, a gente vai destrinchar a fundo o TRI, porque ele é importantíssimo. Já a prova de redação, ela possui uma forma de correção diferente. A nota de redação, ela vai de 0 a 1000 em intervalos de 40 em 40. Toda a correção da redação requer uma aula inteira deste curso. Então, por enquanto, o que você precisa saber são 5 provas, 4 dessas provas são objetivas e tem 45 questões cada uma. A prova de linguagens, vale frisar, ela tem versões. Tu pode fazer a linguagens com a língua estrangeira inglês ou com o espanhol. A prova de redação, por outro lado, não é uma prova objetiva. Ela é um texto dissertativo argumentativo e possui uma nota calculada com uma metodologia diferente do TRI. Tudo isso será aprofundado ao longo deste curso. Muito bem, pessoal. Então é o seguinte, falamos sobre a história do Enem, falamos sobre o futuro do Enem e falamos sobre a prova do Enem hoje. Mas claro, se liga que esse curso ele é inteiro sobre a prova do Enem. Então, se ficaram dúvidas ainda nessa aula, fica relax, fica fly. Porque durante as aulas a gente vai falar muito e a gente vai retomar todos esses conteúdos que a gente veio falando, principalmente sobre a prova do Enem hoje.
sobre essa questão da TRI, que é a forma de correção, sobre a prova de redação e sobre as diferentes áreas do conhecimento. A gente vai ter aulas específicas sobre cada uma das áreas para você saber o que mais cai, o que é importante estudar para cada uma delas. Bom, pessoal, vocês estão vendo que está começando a engrossar o caldo. É bastante conteúdo. Então, a prova do Enem são 180 questões e uma redação. A pergunta é: quanto tempo eu tenho para fazer cada uma dessas coisas? Chega mais. Bom, pessoal, até o ano de 2019, a prova do Enem era feita em 2 domingos consecutivos. No primeiro domingo, eram aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Esse dia, por ser mais longo, tendo a prova de redação, ele tinha um tempo de duração de 5 horas e 30 minutos de prova, certo? O segundo domingo do Enem, ele era um pouco mais curto. Tinham as provas de matemática e ciências da natureza. Nesse dia, a prova do Enem dura 5 horas. Por que eu falei até 2019? Porque o Enem, como a gente viu, ele está em constante mudança. Então, é muito importante que, dependendo do ano em que você esteja fazendo a prova do Enem, você não deixe de conferir o edital da prova. Pois aqui a gente vai saber se as coisas permanecem as mesmas. Ou seja, 2 domingos consecutivos e esse mesmo tempo de prova. E aí, vamos fazer uma conta rápida. Se a gente tem linguagens humanas e redação, vamos pensar que a redação vai ter mais ou menos 1 hora de duração para escrever, então sobram 4 horas e 30 minutos de prova para fazer as questões objetivas, tá? E agora a gente vai ver quanto tempo a gente tem para cada questão. Muito bem, se temos 4 horas e 30 minutos de prova, isso equivale a 4 vezes 60 minutos mais 30 minutos. Fazendo essas contas, 4 vezes 60, quanto é que é, pessoal do estúdio? 240. 240, o Alex está afiado hoje. 240 mais 30, temos 270 minutos de prova. Como a gente viu anteriormente, cada área do conhecimento possui 45 questões. Como são 2 áreas, um total de 90 questões. Como temos 2 áreas do conhecimento, são 2 vezes 45, 90 questões. Vamos chegar ao nosso resultado final. Se nós queremos saber o tempo por questão, nós vamos fazer uma divisão. O tempo, 270, dividido pelo número de questões, 90. Corta o 0 com o 0, 27 dividido por 9, pasmem, 3 minutos por questão. E é neste momento em que a coisa começa a dificultar. 3 minutos por questão é pouco tempo por questão. E aqui a gente começa a entender que a prova do Enem não é só saber o conteúdo. A prova do Enem é estratégia. Tem que ter estratégia de prova. Tem que saber quais questões fazer, quais questões pular, porque no final das contas é isso que vai fazer a diferença na sua nota. Pessoal, neste episódio, nós falamos sobre a prova do Enem. Eu espero que tenha funcionado para você ter uma ideia geral de como essa prova funcionava, de como ela funciona e de como ela vai funcionar. Novamente, esse curso ele é eterno. Você pode estar assistindo ele em qualquer ano do futuro. Agora estamos em 2020 e o edital do Enem ainda não saiu. É importante que você fique ligado no edital da prova no ano que você for fazer. Show de bola? Por fim, eu peço, você tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal do Me Salva e na próxima aula tem mais. Bora!